Os irmãos encontraram? Amém? Eu gostaria que, à medida que você encontrasse, você permanecesse com a sua Bíblia aberta, tá certo? E a gente vai meditar um pouco sobre esse texto na noite de hoje. A palavra de Deus nos diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes. Amém? Que Deus possa falar ao nosso coração. Vamos orar? Senhor, nós bendizemos o Teu nome, nós agradecemos a Ti por mais essa oportunidade que Tu nos concede de estar diante da Tua igreja, ministrando a Tua palavra. Eu louvo o Teu nome pelas pessoas que aqui se encontram, eu louvo o Teu nome também por aquelas que nos acompanham pelos nossos canais, seja ele o YouTube ou o Instagram, que Tu possa também estar falando ao Teu povo, ó Deus, que nesse momento está, ó Deus, conectado, e que o Teu nome seja glorificado no final dessa pregação, e que o nome do Senhor Jesus Cristo seja exaltado, nos edifica, nos exorta, nos admoesta, segundo a Tua vontade. Assim nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Essa carta, ela está classificada como uma carta pastoral. Se bem, na verdade, que a expectativa de Paulo, que é o escritor da carta, creio eu, não era que Tito lesse essa carta para si próprio e a engavetasse. Pelo contrário, sem sombra de dúvidas, a expectativa de Paulo era que Tito lesse essa carta e pudesse compartilhar com a sua igreja, ou pelo menos com a igreja que no momento ele estava pastoreando. Irmãos, nós não sabemos quem fundou essa igreja em Creta. Na realidade, Creta é uma ilha que existe ainda hoje. Possivelmente, alguns judeus que foram ao dia de Pentecostes retornaram para Creta e ali fundaram aquela igreja. O caso é o seguinte, que entre a primeira e a segunda prisão de Paulo em Roma, Paulo visitou essa igreja, aliás, essa cidade. A igreja também, evidentemente, né? E quando ele sai de lá, ele deixa um fiel companheiro dele, por nome Tito, para colocar em ordens algumas coisas que estavam em desordem naquela igreja. Coisas essas que a gente vai falar no transcorrer dessa pregação. Que coisas Tito estava incumbido por Paulo de colocar em ordem, certo? Então Paulo deixa Tito lá, viaja novamente e em um certo momento manda essa missiva, manda essa carta para Tito. E eu sei que há pessoas que não gostam de dar título à pregação. Eu particularmente eu gosto de dar título à pregação. E eu dei um título a essa pregação, tá certo? De hoje à noite. O título é na realidade um questionamento a você que está aí. Em que igreja você deve congregar? Você já pensou sobre isso? Em que igreja eu devo congregar? Posso lhe fazer algumas perguntas antes de nós adentrarmos no texto? A primeira pergunta é essa: você concorda que a igreja evangélica brasileira, ou outra forma de fazer uma pergunta a vocês, você concorda que o número de cristãos no Brasil cresceu? Quem concorda, por favor, levante a mão. A maioria. Agora eu me faço um questionamento. É verdade que o número de igrejas e o número de cristãos, em consequência disso, consequentemente, cresceu assustadoramente no Brasil? Há uma denominação aqui em Campinas, só uma, que uma das suas lideranças me disse o seguinte: nós possuímos 100 igrejas, aliás, mais de 100 igrejas, só em Campina Grande. Agora eu poderia lhe fazer uma pergunta aqui nessa noite, ou aliás, algumas. Primeiro, por que a igreja cresceu tanto no Brasil? Em outras palavras, por que nós temos tanta extensão, mas nós não temos profundidade? Nós somos extensos como um grande lago,
mas não somos profundo como deveríamos, como um oceano. Por quê? Porque a igreja cresceu tanto em números, mas nos falta credibilidade. É vergonhoso ouvir alguém dizer o seguinte: eu faço negócio com todo mundo, mas tenho um pé atrás quando vou fazer negócio com crente. Terceira pergunta nessa noite: por que nós crescemos tanto em desempenho, mas nos falta piedade? Já pensou sobre isso? Eu gostaria de lhe lembrar o seguinte, que a igreja de Éfeso, ela era zelosa na doutrina, porém descuidada no amor. A igreja de Tiatira era exatamente o contrário. Ela era zelosa quanto ao amor, mas desatenta quanto à doutrina. E ambas foram severamente repreendidas por Cristo. Por quê? Porque, irmãos, não resta dúvida que toda igreja ela deve combinar teologia boa com vida santa. Essa é a grande tônica da carta de Paulo a Tito. Paulo vai dizer a Tito como a igreja de Creta deveria se comportar na família, na igreja, no mundo. Esse é o binômio que a gente vê aqui nessa carta. E antes de nós adentrarmos no texto, eu gostaria de lhe fazer outro questionamento nessa noite. Imagine que você tivesse com um problema cardíaco. Você procuraria qualquer profissional? Qualquer pessoa que fosse dita a você, vá para tal médico, você iria sem saber qual a biografia daquele médico, qual o currículo daquele médico? Eu tenho certeza que você iria procurar o melhor, o mais competente, e não tem nada de errado com isso. Da mesma maneira, nós não pegamos, por exemplo, o nosso carro e entregamos na mão de um curioso, de uma pessoa qualquer, que não tenha, irmãos, que não maneje bem, por exemplo, a mecânica. Você não entrega ou não entregaria o seu carro a um curioso, jamais você faria isso, eu tenho certeza disso. E meu questionamento é esse nessa noite: por que nós entregamos o destino da nossa alma a qualquer pessoa? Por que qualquer um hoje se auto-intitula pastor? Por que o púlpito é dado a qualquer um? Por quê? E aqui nessa noite, tem algumas características que eu gostaria de compartilhar com você aqui nessa noite, sobre esse seguinte tema: em que igreja você deve congregar? Preste atenção. Primeiro ponto, verso de número 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, que ele se apresenta como o autor dessa carta. E o primeiro ponto que eu vejo acerca de uma igreja que você deve congregar, ou seja, o que ela deve ter é esse: é uma igreja que promova a fé que é dos eleitos de Deus. Você precisa congregar em uma igreja que lhe apresente as verdades bíblicas. Você precisa congregar em uma igreja que apresente para você a sã doutrina. Se você não gosta de pregação expositiva, é um problema seu. Você sempre vai sofrer de nanismo. Você sempre vai ficar à mercê do que o Evangelho ou do que Deus tem para você. Se você é negligente no culto de terça, no culto de domingo pela manhã, no culto de domingo à noite, se você não gosta de estudo bíblico, é um problema seu. Agora, a igreja que você congrega, ela tem por obrigação de lhes apresentar todas as verdades contidas na Bíblia. É obrigação dos pastores. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui é uma igreja que promova a fé. E você me perguntaria: pastor, por que eu devo congregar em uma igreja que promova a minha fé? Por quê? Isso é muito sério. Porque se a sua igreja ela conseguir promover a sua fé, você com certeza enxergará melhor o caminho. Você não será um fariseu, você não será um místico, você não será um sincrético. Por quê? Porque a sua igreja promove isso na sua vida. Agora tem um detalhe que me perdoe, mas eu tenho que ser bíblico, eu não sou filósofo, eu sou pregador.
Há muita coisa aqui que eu não sei explicar, e uma dessas doutrinas é essa que eu vou dizer aqui para você, porque não tem explicação, mas está na Bíblia, eu tenho que pregar. Vá para o verso 1 ainda. Ele diz, olha, para promover a fé, que é o quê? Que é o quê, irmãos? Dos eleitos de quem? O que fica claro para você aqui nessa noite? Deus tem os seus escolhidos. Quer eu queira, quer não, vou fazer o que com essa doutrina? É clara, é bíblica. E está aqui mais uma vez posta pelo apóstolo Paulo. Ele está dizendo que a igreja, ela é uma promotora da fé dos eleitos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O que é que ele está dizendo? Que Deus que eu não sei explicar, sinceramente não sei. Acho que nenhum teólogo do mundo o sabe. Não tem quem explique isso. É soberania dele. Antes da fundação do mundo, Deus escolheu os seus. Eu poderia dar uma lista de textos aqui, mas eu iria perder muito tempo. Eu vou citar apenas um, não precisa abrir. João 15,16, olha o que diz. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu, Deus falando, vos escolhi a vós outros. O que isso quer dizer para mim e para você? Que a eleição é a mãe da fé. Uma pessoa só crê no Evangelho se Deus tiver escolhido ele. A fé, ela não é a causa da eleição, mas ela é exatamente o seu resultado. Se Deus escolhe alguém, com certeza a fé dessa pessoa será promovida quando a palavra de Deus é propagada. Agora, eu acho que eu devo fazer algumas observações aqui com relação a essa escolha. Deus não lhe escolheu nem me escolheu, porque viu em mim e em você fé. Não. A fé é consequência da eleição. Está lá em Atos capítulo 13, verso 48. Segundo, Deus não lhe escolheu porque você praticava boas obras ou pratica boas obras. Boas obras são consequências da eleição. Está lá em Efésios capítulo 2, verso 10. Deus não lhe escolheu porque viu em você santidade. Pelo contrário, santidade bíblica é consequência da eleição. Está lá em Efésios capítulo 1, verso 4. Deus não lhe escolheu porque viu em você obediência. Pelo contrário, obediência à palavra de Deus é consequência de quem é eleito. Está lá em 1 de Pedro capítulo 1, verso 2. Não tem mérito nenhum em você, é pura soberania dele. Aí você diz, pastor, por que congregar numa igreja assim? Vou lhe dar algumas razões, ainda nesse primeiro ponto. Você deve congregar em uma igreja assim. Por quê? Porque uma igreja que dá prioridade à palavra de Deus, eu repito, ela promoverá a sua fé. E eu quero dizer algumas verdades aqui ainda. Você deve congregar em um lugar que quando você chegar nesse lugar, você olha para o pregador e diga assim, esse cabra deve ter saltado da Bíblia. Sinceramente dizendo, irmãos, há pregações aqui nesse lugar, que eu digo, essa pessoa estava no texto. Você tem certeza que a pessoa orou, você tem certeza que a pessoa meditou. E quando você sai por aquelas portas, você sai com aquela sensação seguinte, Senhor, obrigado por ter usado esse mortal. A maior expectativa que nós temos que ter é que quando você convide alguém para vir a esse lugar, ou em um lugar que você acha que deve congregar, porque ela promove a sua fé, a pessoa que você convidou, quando ela escute a palavra de Deus, ou seja, quando ela escuta a voz do pastor, ela diz, é Deus que está falando comigo, eu tenho que me render a esse Senhor. Por quê? Porque a igreja ela é promotora da fé. Quantos bares não vivem lotados de pessoas? Quantas pessoas, irmãos, com tanto conhecimento acadêmico, mas infelizmente ainda tem em seu pescoço cristais pendurados. São pessoas que se dobram diante de outros deuses, ou procuram o ocultismo. E por que essas pessoas fazem isso? Porque lhes falta pão.
porque lhes falta a verdade. Eu estava em um determinado lugar sábado e eu ouvi algo de um homem, eu não o vi porque a parede me impedia de vê-lo, mas eu sabia que era um homem pela voz, e ele dizendo a outra pessoa o seguinte: olha, quando essa pandemia acabar, eu vou entrar no que for de igreja católica, eu vou entrar no que for de igreja evangélica, eu vou entrar no que for de casa de umbanda, porque eu preciso de alguma coisa que dê sentido à minha vida. Então, quando você vem aqui, ou quando você convida alguém aqui, e a sua igreja ela é uma promotora da fé, o que é que isso acontece? O que é que acontece? O eleito de Deus entende que Deus está falando com ele. Olha, presta atenção no que eu vou dizer aqui. Uma prova irrefutável de que a igreja perdeu o seu fervor espiritual é sua incapacidade de alimentar os famintos. Eu vou repetir. Uma prova irrefutável de que a igreja perdeu o seu fervor espiritual é a sua incapacidade de alimentar os famintos. Me permita um parênteses aqui nessa noite. Você já leu a história de Noemi? Você já leu a história de Elimeleque, o seu esposo e seus 2 filhos? Eles saíram de Belém. Belém é um símbolo da igreja, porque Belém representa a casa do pão. Eles saíram de onde deveria ter pão, porque estava faltando pão, e foram morrer. Pelo menos os 3, só ficou Noemi, né? Em Moabe. Por quê? Porque faltava pão na casa do pão. É um pecado gravíssimo da igreja você convidar alguém para vir a esse lugar, ou você mesmo vir a esse lugar. Imagina o sacrifício, entre aspas, que você fez para estar aqui. E quando você chega aqui, ao invés de alguém que você viu que meditou, que orou, apesar da sua incapacidade intelectual, foi um homem ou uma mulher que esteve nos pés de Deus, aos pés do Senhor, por algum tempo, meditou na palavra, se consagrou, e você não vê essa pessoa, você vê um palhaço no púlpito. É lamentável. Eu disse a vocês que Deus tem os seus, e é verdade. Porém, isso não significa dizer que Deus vai salvar esse povo na infidelidade e na descrença. Os eleitos de Deus, eu creio que tem alguns aqui, não sei quem são. E sei que ainda tem muitos que estão no mundo, agora, nesse exato momento. Contudo, eles só serão salvos se eles creem. E por essa razão é importante ainda a exposição da palavra. Então o primeiro ponto é esse: você deve congregar em um lugar que promova a sua fé. Segundo, ainda no verso 1, a Bíblia diz o seguinte: e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. O pleno conhecimento da verdade. A igreja ela não tem que ser apenas uma promotora da fé, mas ela tem que levar os seus membros e congregados a conhecerem a verdade, e a verdade é o Evangelho. Meus irmãos, eu não sei você, mas eu tinha muita dificuldade quando alguém chegava para mim, quando eu não era cristão, e fazia a seguinte afirmação: Jesus te ama, e me dava um panfleto. Porque na minha mente eu não entendia como era que Jesus ou Deus me amava e eu iria morrer. Na minha mente, sem o Evangelho, sem o conhecimento da verdade, eu não entendia porque eu tinha que pagar por um pecado que eu pensava que eu não havia cometido. O que foi que eu fiz? Por essa razão a igreja ela tem, irmãos, que ter fé, mas também ter conhecimento. Por quê? É impossível se conhecer os atributos de Deus, é impossível se conhecer o plano redentivo de Deus, é impossível se conhecer o amor de Deus, é impossível, meus amados irmãos, conhecer todas as doutrinas bíblicas sem o pleno conhecimento da verdade. É impossível que isso aconteça com você. Não existirá fé sadia se a palavra de Deus for negada. E você poderia me perguntar: pastor, que conhecimento é esse? É a sã doutrina, irmãos. É o Evangelho de Deus.
E você poderia me perguntar, e por que isso é importante? Não sei quem foi que disse aqui, como o começo é importante, né? É verdade, começar bem é importantíssimo. Não sei se você começou bem. Eu acho que pior é terminar mal. E eu lhe faria uma pergunta, por que isso é importante? O pleno conhecimento da verdade. Se a igreja que você congrega lhe leva ao pleno conhecimento da verdade, acontecerá duas coisas com você. Isso vai lhe afastar do erro. E isso vai lhe afastar da falsidade de outro evangelho. Isso estava acontecendo em Creta. Havia falsos mestres e também falsos comportamentos. Né? Não só havia falsos mestres, mas os próprios crentes de Creta, está lá no capítulo 2, a partir do verso 11 até o verso 15, estavam se comportando de forma que, biblicamente falando, a Bíblia era contrária. Eu fui comerciante por 20 anos. Presta atenção no que eu vou dizer aqui a você. E uma dupla de homens começou a passar nota falsa lá no comércio. Ele esperava eu sair, eu deixava duas pessoas que trabalhavam comigo, e quando era 2h30, 3 da tarde, esses dois rapazes, dois senhores na realidade, se aproximavam e davam uma nota de grande valor, de R$100, e pediam alguma coisa irrisória, em torno de R$5. E passava a nota de R$100, recebia a mercadoria, o troco de 95. E quando eu chegava, que eu ia fazer o caixa, quando eu pegava na nota, eu conhecia. E eu dizia aos meninos, receberam outra nota falsa. Aí uma pessoa fez a seguinte pergunta para mim, por que você sabe que é falsa? A resposta é mais ou menos simples. Porque eu conheço a verdadeira. Você só sabe que o evangelho que está sendo pregado, você só sabe que algo que está lhe sendo dito pode ser maravilhoso, pode ser algo inusitado, pode ser algo que lhe leve para o céu. É falso se você conhecer o verdadeiro. Tem tanta gente boa enganada, tem tanta gente boa saindo das nossas fileiras, indo para outros locais, para outros arraiais, que não são cristãos e ainda dizendo, eu continuo na fé, de maneira alguma. Por quê? Porque foi apresentado a essa pessoa outro evangelho e infelizmente ela não conheceu a verdade, ela não conheceu o verdadeiro evangelho. Veja que coisa interessante. Se você congrega em um lugar onde a sua fé pode ser promovida, evidentemente através pelo conhecimento de Deus, meus irmãos, dê glória a Deus por isso. Porque há muitas pessoas passando fome, morrendo de nanismo espiritual. Sabe por quê? Porque o evangelho é negligenciado em muitos lugares, e não poucos. Jesus diz em Mateus 4,4, né? Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O Salmo 119, verso 5, ele diz o seguinte, que é a palavra de Deus que nos dá direção, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Veja como é importante. E você me perguntaria o seguinte, pastor, por que isso é importante? Pelo seguinte, meus irmãos. Chegará um tempo em que as pessoas se cansarão das novidades, abre aspas, do mercado gospel. Pode fechar aspas. Vão se cansar. As pessoas ficarão desiludidas, as pessoas ficarão e já estão ficando famintas, e buscarão os redutos, onde encontrarão o quê? Palavra de Deus para matar a sua fome. O que é que eu estou querendo dizer? As novidades que hoje enfeitam, né, as vitrines da fé, como rosa ungida, como chave, como copo com água em cima de televisão, não é verdade? Como coroas de Davi, como manto sagrado. Essas novidades que hoje enfeitam as vitrines da fé, elas são como goma de mascar. Com o tempo, elas vão perdendo a doçura, sabe? E vira borracha na boca das pessoas, e eles não aguentam. Aonde eu quero chegar nessa noite? Nós precisamos retornar à exposição da palavra. Eu já disse isso aqui uma vez e vou repetir.
A nossa igreja ela pode perder esse prédio. A nossa igreja ela pode até perder esses equipamentos. A igreja pode perder até essas cadeiras. Enfim, tudo. E ainda nós continuaremos sendo igreja, desde que a palavra do Senhor seja preservada. Essa é uma grande verdade. A pregação bíblica nas Escrituras é um dos alicerces os quais a igreja se sustenta. Então Paulo está dizendo aqui, ei, você tem que congregar num lugar que sua fé seja promovida e que você tenha pleno conhecimento da verdade. Permita-me outro parênteses aqui. Você vai analisar o texto de Pentecostes, né? Eu acho que não houve uma experiência em Atos tão linda quanto aquela. Na verdade, os discípulos estavam reunidos e veio sobre ele línguas como de fogo. Houve um som de um vento impetuoso, e aqueles homens entraram como num estado de êxtase. E todo mundo ficou maravilhado. Alguns diziam eles estão embriagados, não é verdade? Mas o que me chama a atenção é que se tivesse parado ali, o que era que tenha acontecido? Nada. Pedro para, expõe a palavra de Deus e 3.000 são convertidos. Ele explica o que estava acontecendo. Veja que coisa linda. Eu conversava com uma pessoa, eu vou fazer 20 anos de evangélico. E eu conversava com uma pessoa que ela tem algo em torno de 27. E eu perguntava para ela o seguinte: fulana, tu tens certeza da tua salvação? Ela pensou e disse: pastor, o senhor sabe que não? Você imagine o que é você viver em um lugar 27 anos, com medo de Deus. Não é? Que insegurança. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que essa mulher escuta? 27 anos, ela não sabe se é salva ou não. A citação que eu vou ler agora não é minha, é do pastor Paul Walsh. Olha o que ele diz, presta atenção. O texto é dele. Veja, você não teme e você confia em si mesmo. Você comprova isso todos os dias simplesmente andando de acordo com o que você acha que é certo. Não faça isso. Permanecer em Cristo é pedir. Olha a oração que ele faz: Senhor, eu estou num mundo caído. Existe um sentido no qual, embora eu já tenha sido regenerado, eu ainda tenho membros caídos no meu corpo e até mesmo uma mente caída. Eu vivo num mundo caído, Senhor. Eu estou atrás das linhas inimigas. A sabedoria não nasceu comigo, não vai morrer comigo. Eu devo a cada dia me apegar a esse livro. Meus irmãos, veja bem a ênfase que esse homem dá o quê? Ao conhecimento de Deus, ao pleno conhecimento da verdade e à promoção da sua fé. E você me perguntaria: pastor, por que isso é importante? Preste atenção aqui. Nos foi dito, eu saí hoje daqui de manhã, sabe, muito pensativo, entre tantas coisas, como quem falou, tantas coisas que foi falado aqui. Você me permite eu ir para lá de novo? Mas teve um texto. Vá lá para Oséias, por favor. Capítulo 14. Apenas o verso de número 9. Olha o que o texto diz. Quem é sábio que entenda estas coisas? Quem é prudente que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Os justos andarão no caminho do Senhor, mas os transgressores, pode parafrasear, pode mudar, mas os não eleitos nesse mesmo caminho cairão. O que é que eu quero dizer aqui a você? Vá para o verso 1 do capítulo que nós estamos analisando. 1 de Tito. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, primeiro ponto, para promover a fé dos eleitos, que é dos eleitos de Deus, o pleno conhecimento da verdade. O que é que isso faz com a vida de um eleito? Leva essa pessoa à piedade.
Entenda muito bem o que eu quero dizer aqui nessa noite. Me choca ver mães ávidas por uma ficha para que seu filho vá fazer um encontrão. O camarada é crente há 15, 10, 12 anos, está dentro da igreja. E a mãe está ávida para que ela vá para um encontro. Eu não tenho nada contra encontros de jovens, eu não tenho nada contra encontros de casais. Como evangelismo eu acho muito bom. Mas, meu querido, o crente ele precisa de igreja que dê direção para a vida dele. Ele precisa de alguém que promova a sua fé e o pleno conhecimento de Deus. Então tem mães o seguinte, o menino, o jovem, o filho dela, está há 10 anos dentro da igreja, ouvindo pregação de manhã, de tarde e de noite. E ela está louca, vendo a hora perder a cabeça. Não sabe o que vai fazer para ele passar sexta, sábado e domingo, porque vai ser tremendo. 10 anos dentro da igreja. Ouvindo o quê? A promoção da fé, o pleno conhecimento de Deus. E esse camarada não se ajeitou ainda. Quanto tempo você escuta, irmãos, a palavra de Deus? Essa palavra nunca lhe levou para fazer coisas melhores, nunca lhe levou a uma vida santa, a uma vida de piedade. Me permita dizer uma coisa aqui para você nessa noite, sem medo de errar. Se você congrega em um lugar onde a fé é promovida, onde o pleno conhecimento da verdade, leia-se o seguinte, onde a sã doutrina é exposta, e isso ainda não gerou em você piedade, reveja a sua conversão. É impossível permanecer tanto tempo num lugar, ouvindo palavra de manhã, de tarde e de noite, e não mudar. Eu só chego a uma conclusão: nunca nasceu de novo. Não é escolhido. Essa é uma grande realidade bíblica. Ah, tem outra coisa. Aconselhamento pastoral. Já disse aqui, eu não tenho nada contra a psicologia. A psicologia ela presta um excelente serviço à nossa sociedade. Mas eu não sou psicólogo. Se você vier se aconselhar comigo, sabe o que você vai ouvir? Não o que eu acho. Eu abro a Bíblia e digo, a Bíblia lhe diz assim. Aconselhamento pastoral tem que ser baseado na Bíblia e saturado pela Bíblia. Agora imagine o seguinte, se você não crê nisso aqui, você vai se consertar? Nunca. Pode ter aconselhamento de manhã, de tarde e de noite. Se isso aqui não é regra de fé e prática, meu filho, pode fazer encontro. Pode para encontro de manhã, de tarde, de noite. Se a promoção da fé na sua igreja através da exposição bíblica, se o pleno conhecimento de Deus não mudou seu coração, meu querido, reveja a sua conversão. É isso que Paulo está nos dizendo aqui. Por quê, pastor? Porque para o apóstolo a verdade era endereçada não apenas ao intelecto, mas ao coração. Ou seja, a verdade bíblica é uma verdade transformadora. Quero lhe dizer outra verdade aqui que eu gostaria que você não esquecesse. Bote no seu coração isso. A exposição bíblica informa, mas também transforma. A frase não é minha, é de Charles Spurgeon. Ele disse o seguinte, preste atenção. Os convertidos que nascem emocionados morrem quando a emoção acaba. Não é tremendo? Não é maravilhoso? Não conte nada a ninguém. É tremendo. Esse tipo de conversão, né? Segundo Charles Spurgeon, os convertidos que nascem emocionados, eles morrem quando a emoção acaba. Posso lhe dizer uma verdade aqui nessa noite? Olhe para aqui. Sabe de onde Deus governa a sua igreja? Do púlpito. Púlpito fraco, igreja fraca. É daqui que Deus governa a sua igreja. Através da exposição da sua palavra. Eu tenho uma boa notícia para você. No grande dia,
Nenhum de nós que aqui estamos, inclusive ou principalmente eu e os pastores aqui, não pode chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não sabia. Não sabia disso, Senhor. Você que está sentadinho aí, congrega aqui há alguns anos. Você é indesculpável diante de Deus. Terceiro ponto, a gente já vai adiantar um pouquinho. Versículos 2 e verso 3. Olha o que diz o texto sagrado. Você tem que congregar num lugar, repetindo, que promova a sua fé, que promova o conhecimento da verdade, porque isso vai gerar em você piedade, e ainda você tem que congregar um lugar, verso 2, que dê a você esperança da vida eterna. Que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Eu estou me acordando muito cedo agora, eu e Ritinha. Hoje eu me acordei, era 10 para as 5 da manhã. E eu disse: Ritinha, vamos descer? A gente foi, desceu. E enquanto a Ritinha fazia o café, eu liguei a televisão em um determinado canal de uma igreja. E o pastor disse: agora nós vamos abrir para testemunhos. E apareceu primeiro um senhor de 68 anos. E ele disse: Deus está aqui nesse lugar? O pastor questionou ele disse: está. Você diz: por que Deus está aqui? Qual a grande esperança que esse ministério, que é tão importante na sua vida, trouxe para você? E o senhor disse: olha, pastor, eu sofria de pressão alta. Não sei mais o que é isso. E sinusite. Eu tinha pressão alta e eu tinha sinusite. Fui curado dos dois. E o pastor disse: Deus está aqui ou não está? Eu não estou dizendo que Deus não cura sinusite nem pressão alta. Mas eu estou dizendo que Jesus não morreu na cruz para curar. Eu tenho as duas, sinusite e pressão alta, para fazer isso na minha vida. A grande esperança que a igreja tem que passar para você é a esperança da vida eterna. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui no verso 2? Na esperança da vida eterna. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa. Interessante que vida eterna não é apenas uma vida sem fim. Ela é uma vida sem fim, mas com qualidade. O que está nos sendo assegurado aqui nessa noite é o seguinte: que o Deus que não pode mentir, olha, sabe em que se baseia essa grande verdade? Sabe por que você pode dizer a qualquer pessoa que a vida eterna você já conseguiu pelos méritos de Cristo? Sabe por que você pode dizer isso? Ou seja, uma vida sem dor, uma vida sem tristeza, uma vida sem luto, uma vida, meus irmãos, sem nenhum tipo de tribulação, a vida eterna. Sabe por que você pode dizer que isso é para mim e para você? Porque quem lhe prometeu foi o Deus que não pode mentir. É baseado nessa verdade. E a igreja, ela é uma promotora da vida eterna. O que eu quero dizer aqui a você nessa noite? Meus irmãos, há tempo de nós abandonarmos coisas que não glorificam a Deus. Há tempo de você se envolver mais com Deus. Ainda há tempo para mim e para você. Há tempo de nós fazermos mais por Deus. Eu ouvi uma coisa do Dr. Russell Shedd que ainda martela na minha mente até hoje. Perguntaram a ele, já no finalzinho da vida dele, o seguinte: disse: pastor, se você pudesse recomeçar, o que você faria? Ele disse: eu faria tudo de novo, mas só uma coisa: eu oraria mais. Devido à própria luz
o mundo praticamente todo falava dele. Por essa razão, em tempos de vida, veio uma manifestação da verdade. E a verdade era essa: Jesus Cristo. Já parou? Jesus Cristo. Ele veio na plenitude dos tempos. Jesus Cristo. Eu acho isso interessante, meus irmãos. Paulo diz aí no verso 3 que em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. O que é que Paulo estava dizendo? Aquilo que o mundo tanto procurava no Antigo Testamento, né? O Messias, você sabe disso, né? O grande tema do Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, é o Messias. E o Messias saltou da Bíblia em tempos devidos e se manifestou a Paulo, se manifestou à sua igreja. E eu e você temos essa incumbência de fazer com que o nome de Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, seja conhecida. Eu sei que nós temos alguns tabus na vida. Há pessoas, pelo menos na minha vida eu tenho, que eu olho assim e eu tenho vergonha de pregar. Eu não sei como chegar. Eu não sei se você já teve essa sensação. De algumas determinadas pessoas, de você olhar assim e dizer, meu Deus, como eu chego? Existe uma barreira, né? É como se fosse uma barreira intransponível. Mas meu irmão, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Não é? Ela cumpre o seu propósito. Quem vai convencer o homem não sou eu, nem é você. É o Espírito Santo de Deus através da pregação da palavra. Já partindo para o final, versículos 4 e o 5, parte B. Eu vou reler todo o texto, nós vamos nos ater agora no 4 e no 5, a parte B. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, primeira coisa, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. E em tempos devidos manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que puseste em ordem as coisas restantes. Antes de nós irmos para esse último ponto, eu gostaria de lembrar a vocês, aliás, falar para vocês algo que eu lembrei, mediante o verso 3 e o verso 4. Você é tão, digamos assim, amado por esse Deus, que antes dele colocar o Monte Everest, por exemplo, no mundo, ou fazer qualquer anjo, ele pensou na sua salvação. Você está entendendo? Ao ponto que esse Deus se preocupa e lhe ama. Antes dele criar qualquer coisa, ele pensou em lhe salvar. Olha para esse universo. É maravilhoso, né? Embora manchado pelo pecado, embora marcado, maculado pelo pecado, é maravilhoso. Antes dele criar qualquer coisa, ele pensou primeiro na minha e na tua salvação. Veja como ele te ama. Isso tem que ficar bem claro no verso 3 e no verso 4. E agora nós vamos para o último ponto. Vou repetir tudo que eu falei. Em primeiro lugar, você deve congregar em um lugar que promova a sua fé, que lhe leve ao pleno conhecimento da verdade, certo? Que lhe dê esperança da vida eterna. Permite-me uma coisa, né? Já disse aqui e repito. Tem pregador que parece que só quem entra na vida eterna é ele. Quando ele prega, ele fecha o céu e abre o inferno. Não. Já disse aqui e vou repetir. Quando você sabe que é Deus que está falando com você, e quando é o diabo. Quando é o diabo, ele não dá a oportunidade de você se salvar, de você se arrepender. Quando é Deus, ele te chama.
Eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz, né? Como Deus é maravilhoso. Deus manda Jonas pregar em Nínive. Levava 3 dias, não era? Para percorrer Nínive. Vá lá o texto. Jonas fez num dia. O que é que você imagina? Jonas pregou correndo, para que ninguém se convertesse. Porque Jonas queria fazer do modo dele. E toda Nínive se converteu. É esse o Deus que você serve, que ama o pecador. Mas ele só vem se ouvir a palavra de Deus. Pode botar aqui 600 peças, 350 peças de teatro. Pode fazer luminosidade nessa igreja como quiser. Promover 150 lanches, botar o que colocar aqui. Se a palavra não for pregada, não converte ninguém. Quarto e último ponto. Verso 4 e 5, parte B. Ele diz: a Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Por essa causa te deixei em Creta, para que puseste em ordem as coisas restantes. Quem você segue? Quem você segue? Quem é seu líder? Quem são seus amigos? Nos foi dito aqui hoje de manhã. Quem é seu ciclo de amizade? Paulo diz uma coisa muito interessante aqui. Ele chama Tito de verdadeiro filho. Por que ele chama de verdadeiro filho? Porque existia no ministério de Paulo, creio eu, filhos falsos. O ministério de Paulo, estão lembrados de Demas? Entre outros, o ministério de Paulo, como o ministério de Pedro, produziu também falsos filhos. Pedro olhou para Simão, o mágico, e disse: é crente demais, batizou, e o camarada não era. O que Paulo está dizendo aqui? Ei, quem ele deixou em Creta? Ele deixou em Creta um verdadeiro filho. Ele não deixou qualquer um. Porque Creta era cheio de falso pregador, Creta era cheio de falso mestre, Creta era falso, irmãos. Creta era cheio de pessoas que adoravam, queriam o ministério, mas não tinha qualidades para isso. E uma das instruções que ele diz a Tito é o seguinte: levanta uma liderança bíblica, Tito. Está aí. A partir do verso 5 você vai ver quais são os requisitos para ser pastor, para ser presbítero, creio eu, para ser diácono, né? Porque existia, irmãos, falsos filhos. Eu fiquei pensando aqui comigo, por que Paulo chamou Tito de verdadeiro filho? Algumas razões. Tito era uma pessoa íntegra no que diz respeito a manusear dinheiro. Está lá em 2 Coríntios capítulo 12, verso 17 e 18. Também porque Tito é uma pessoa de iniciativa. O fogo que existia lá na igreja de Corinto, que era uma igreja complicada, né? Quem foi apagar? E quem foi levar a epístola severa? Foi Tito. Tito era alguém, irmãos, com certeza, que tinha iniciativa. E não só isso, era pessoa disponível. Deus ainda busca pessoa assim. E como se isso não bastasse, Paulo incumbiu Tito de uma função que eu vou dizer uma coisa, era árdua. Qual era a função de Tito? Verso 5. Por esta causa eu te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes. O que era que esse homem devia fazer? Eu já vivi muita coisa no Evangelho, me chocou. E uma das tais foi quando eu tinha 45 dias de conversão. E uma moça chegou para mim e disse: Deus está me revelando que você vai tomar conta dessa igreja. E a igreja tinha 35 membros. E eu saí dali perturbado. Eu passei um mês perturbado. Sabe por quê? Porque eu sabia que eu não tinha capacidade para aquilo. E eu perguntei a ela: eu vou pregar o que para esse povo? E ela disse: Deus dá. Ore.
E a gente orou um certo período, eu cheguei para ela e disse, eu não tenho condição não. E ela olhou para mim e disse, você é um covarde. Deus vai cobrar de você. Como eu passei um ano mal. Porque na minha mente eu era um covarde. E Deus iria me punir de forma severa. Por quê? Porque eu não atendi ao suposto chamado de Deus na minha vida pastoral para aquele momento. Paulo vai a Creta, percebe os problemas que estavam naquela igreja, aí ele coloca alguém em Creta, que não só era íntegro financeiramente, não só era disponível, não era simplesmente um apagador de incêndio, não isso. Mas eu creio que Tito era um pregador fiel. E você me perguntaria por quê? Porque Tito tinha que colocar as coisas em ordem. E que coisas em ordem eram essas? Ele não podia colocar as coisas em ordem que Paulo designou ele para fazê-lo, se ele não conhecesse a verdade. Primeira coisa, ele tinha que ensinar a sã doutrina. Como você ensina o que não conhece? Outra coisa, ele tinha que combater os falsos mestres. Ainda hoje, nós cristãos, temos dificuldade para refutar o testemunho de Jeová. É ou não é? Tem crente que quando o testemunho de Jeová começa na porta dele, está repreendido em nome de Jesus, e bate a porta e se esconde. Ninguém atende. Sabe por quê? Não é porque eles sejam chatos, não. Na maioria das vezes, é porque a gente não tem conteúdo para ir de encontro às heresias dele. Olha a tarefa de Tito: ensinar a sã doutrina, combater os falsos mestres e instruir os crentes na sua doutrina. Dizer o seguinte às mulheres idosas: sejam respeitosas, deixem de tomar vinho. Aos jovens, sejam criteriosos. Em outras palavras, sabe com quem vocês vão namorar? Respeite seus pais. Era essa a função de Tito. Não era fácil não. Você tem que ter base bíblica para dizer isso. E ele tinha. Por essa razão eu creio que Tito era um grande pregador. Eu vou terminar com isso, com esse ponto. Não precisa abrir. Provérbios 13:7 diz o seguinte: o mau mensageiro se precipita no mal, mas o embaixador fiel é medicina. Você não fica com raiva de mim não, viu? Do que eu vou dizer. Tem pregador que não dá para você sentar. Tem pregador que não dá para você ouvir. Não dá. Por quê, pastor? Porque o mau mensageiro, ele é infiel àquele que o comissionou. Por quê? Porque ele é negligente com respeito ao conteúdo da mensagem e descuidado com a sua urgência. Meus irmãos, céu e inferno são realidades. Realidades tão sérias que não há tempo de estar fazendo estandarte gospel no púlpito. Outra coisa, o problema do mau mensageiro é que ele não apenas se precipita e cai em dificuldade, mas também faz com que os que os escutam caiam da mesma forma. O mau mensageiro é um agente das trevas e não da luz. Ele fala de morte, mas jamais fala de vida. Ele fala de escravidão, mas ele não fala de liberdade no Senhor Jesus Cristo. Por que Tito era um bom mensageiro? Porque o mensageiro fiel, ele é íntegro em seu caráter, fiel à sua missão e zeloso em sua proclamação. O embaixador fiel, ele é medicina, porque ele é embaixador de salvação, ele é embaixador dos céus. Ele sabe que a sua vocação é sacrossanta, que sua missão é bendita e que sua mensagem é restauradora. O pregador fiel, ele leva esperança por onde ele passa, espalha o perfume de Cristo por onde ele anda e asperge a luz do Evangelho por todos os recantos. Sabe o que eu quero entender aqui nessa noite? Como foi bom para a igreja de Creta que Paulo deixasse lá para cuidar por um tempo deles um pregador fiel, um mensageiro fiel. Você congrega em um lugar assim?
onde sua fé é promovida, onde a pregação lhe leva ao pleno conhecimento de Deus, e isso tem gerado na sua vida piedade, a esperança da vida eterna no evangelho que você tem ouvido, e por fim, quem você tem ouvido? Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite.